Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo de número 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Até aqui, até o versículo 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode dizer que todo desconhecido, ele sempre é temido. Todo o desconhecido, ele é sempre temido. Por quê? Quando a gente não sabe de algo, quando a gente não conhece alguma coisa, via de regra, esse desconhecimento gera em nós incerteza, gera em nós insegurança e, por não dizer também, gera em nós medo. Isso acontece em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida, da nossa existência aqui neste mundo. Um exemplo desse princípio que eu coloquei aqui para vocês, todo o desconhecido, ele acaba sendo temido, é a morte e aquilo que acontece após a morte. Esse assunto, especificamente falando, esse é um assunto, irmãos e irmãs, que levanta, mas levanta mesmo muitas dúvidas e acaba causando em algumas pessoas certa apreensão, certo pavor, certo medo, certa incerteza. Então, quando o assunto é morte e aquilo que vem após a morte, você vai observar muitas pessoas tentando dar a sua opinião, tentando mostrar aquilo que elas pensam e como elas explicam essas realidades. Que realidades? A morte e aquilo que vem após a morte. Uns dizem, por exemplo, que não existe vida após a morte. Depois que você morre, você se acaba. A vida é esta que a gente tem aqui. A vida é esta que a gente tem agora. Uma vez que a gente morre, tudo chega ao fim, tudo se acaba. É um pensamento, é uma visão, é uma explicação que as pessoas têm quando você fala acerca da morte. Outros, eles falam que a morte, ela conduz a alma a um estado de inconsciência. Alguns chamam de sono, sono da alma. Então, quando você morre, você fica meio que quando dormindo, e ali você fica naquela situação até o julgamento de Cristo. É uma explicação que é dada em relação também a esse assunto. Há ainda outros que dizem que não. Quando o assunto é morte, quando a questão é morte, ela acaba abrindo um caminho para que você possa viver outras vidas em outros corpos. É uma outra explicação. Mas aí fica a pergunta para nós, aí fica a pergunta para cada um de nós que somos cristãos: o que é que nós achamos, meus irmãos, acerca da morte em si? O que é que nós achamos acerca daquilo que vai suceder à morte? O que é que nós achamos em relação àquilo que nos aguarda lá no futuro, sobretudo lá na eternidade? O que será que vem à nossa mente? O que será que vem ao nosso
coração? Você possa responder para você mesmo, pelo menos nesse momento inicial. Esse texto que nós lemos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo número 18, é uma resposta, vamos assim dizer, de Paulo em relação a esses questionamentos que se faz em relação à morte e aquilo que vem após a morte. Contudo, essas palavras que nós temos aqui da parte do apóstolo, não qualquer palavra, mas a palavra inspirada por Deus, não só é uma resposta, mas também é uma palavra que serve de conforto, que serve de consolação para os nossos corações. E quando eu falo os nossos corações, eu me refiro os nossos corações, nós que somos crentes e crentes em Cristo Jesus. Tudo aquilo que a gente vai falar na noite de hoje, tudo aquilo que a gente vai tratar no nosso estudo é dirigido especificamente para crente, não para descrente, ok? Que fique isso bem claro logo no início da nossa mensagem, do nosso estudo. Então, aqui, conforme eu estou falando, Paulo ele está se dirigindo a pessoas salvas, pessoas remidas, pessoas regeneradas, pessoas que sofriam, sim, perseguições, mas que mesmo assim mostravam um amor abnegado, mesmo assim mostravam uma fé operosa, mesmo assim mostrava uma segurança firme, mesmo assim mostrava um verdadeiro exemplo de arrependimento e não só isso, mostravam também uma disposição genuína, verdadeira de servir a Deus. Se você voltar à sua Bíblia, lá para o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, do versículo 2 até o versículo número 9, Paulo, ele agradece a Deus por várias razões em relação àqueles irmãos de Tessalônica e basicamente ele fala tudo isso de positivo que existia em relação àqueles irmãos. Veja, apesar da perseguição, repito, eles demonstravam um amor abnegado, eles demonstravam uma fé operosa, eles demonstravam uma segurança firme, eles demonstravam um verdadeiro exemplo de arrependimento, eles demonstravam uma disposição fiel de servir a Deus. Contudo, entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, os tessalonicenses, eles possuíam algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas indagações no que diz respeito ao futuro, daquilo que aconteceria aos mortos, os crentes mortos, ou seja, o que é que iria acontecer quando Cristo voltasse em relação àqueles crentes que antes da vinda do Senhor haviam partido para a eternidade, antes da vinda do Senhor haviam morrido. Então, Paulo ele vai procurar nesse trecho, nessa passagem, esclarecer aqueles irmãos acerca disso. Porque, repito, aqueles irmãos eram crentes, repito, aqueles irmãos eram virtuosos no sentido das qualidades cristãs, eles eram fiéis, não obstante a grande perseguição que eles sofriam lá na cidade de Tessalônica, mas alguns crentes já haviam morrido, partido para a eternidade. E a dúvida que eles tinham era, e agora, o que é que vai acontecer quando Cristo voltar? O que é que vai acontecer com aqueles irmãos quando Cristo retornar? O que é que vai acontecer a nós quando Cristo retornar? Nós que estaremos aqui vivos dentro dessa perspectiva. Então, Paulo ele vai mostrar através desse trecho, sobretudo através dessa passagem, o que vai acontecer aos crentes que morreram, o que vai acontecer aos crentes que estiverem vivos quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. É interessante porque essa passagem aqui, ela cobre, vamos assim dizer, os dois grupos. O grupo de crentes que morreram antes do retorno de Jesus Cristo e o segundo grupo de crentes que estarão vivos quando Cristo voltar. Então, o que é que vai se dar? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a essas pessoas? É o que Paulo vai responder aqui nessa passagem, do versículo 13 até o versículo 18. Então, o tema do nosso estudo da noite de hoje é o seguinte: o que acontecerá aos crentes na vinda de Jesus? 2 pontos. Ressurreição. Ressurreição. O que acontecerá aos crentes na vinda de Jesus? 2 pontos.
ressurreição. Então, a gente vai trabalhar um pouco esse tema na noite de hoje. Basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em três partes. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a razão da instrução. Ou seja, por que Paulo fala sobre a ressurreição aqui nesse trecho? Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos a base da nossa ressurreição quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E depois eu queria que nós víssemos, em terceiro lugar, a ordem como vai se dar a ressurreição dos crentes quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então a gente vai considerar 3 pontos na noite de hoje. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta dessa palavra introdutória? Sim ou não? Tudo entendido? Tudo compreendido? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Em primeiro lugar, a razão da instrução. Por que Paulo aqui nesse trecho, ele fala sobre a ressurreição? Quais eram os seus motivos? Quais eram as suas razões? E aí eu queria que a gente lesse pelo menos 2 versos, o verso 13 e o verso 18, para que a gente pudesse observar os 2 motivos, as 2 razões pelas quais Paulo aqui fala acerca da ressurreição. Então, acompanhe comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e depois a gente pula para o versículo 18, ok? Diz o seguinte, a palavra do Senhor, começando pelo versículo 13. Paulo assim nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 13, agora o versículo número 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quando você olha aqui esses 2 versos, quando você olha aqui esses 2 textos, você percebe pelo menos 2 motivos. Você percebe pelo menos 2 razões pelas quais Paulo fala aqui acerca da ressurreição. A primeira razão, o primeiro motivo, para esclarecer aos irmãos. Versículo 13. Para esclarecer os irmãos. É por isso que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, os cristãos em Tessalônica, eles não tinham, pelo menos um conhecimento mais concreto, pelo menos um conhecimento mais aprofundado, daquilo que sucederia, daquilo que aconteceria aos crentes que estivessem mortos quando Cristo voltasse para buscar a igreja. É por isso que Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a quem? Aos que dormem. Esse dormir aqui, gente, não é o dormir do sono físico não, entendeu? Daquela pessoa que está cansada, que muitas vezes passa o dia na labuta, muitas vezes passa o dia no trabalho e está com vontade de dormir, e está com vontade de descansar. Não. Essa palavra aqui, dormir, é uma palavra figurada que diz respeito à morte física. Via de regra, quando você olha a palavra dormir na Bíblia, ela vai ter essa conotação. Ela vai ter a conotação de dormir no sentido físico, ou seja, de você descansar, e de dormir no sentido figurado de você morrer. Então, muitas vezes, quando a pessoa, melhor dizendo, muitas vezes quando a Bíblia fala de alguém dormindo, não é o sono físico, mas sim o sono da morte. Quer ver alguns exemplos de como isso se dá? Quer ver alguns exemplos de como isso acontece? Abram aí, queria ler pelo menos dois textos. O primeiro deles, palavras do próprio Jesus Cristo. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E já eu vou explicar por que eu estou detalhando esse aspecto. Já eu vou explicar, certo? João, capítulo 11. Capítulo 11. Versículos 11 até o versículo 13. Aqui é aquele episódio em que Lázaro morre, né? E aí Cristo vai conversar acerca desse fato com os discípulos.
E ele vai usar a palavra dormir no sentido figurado para conotar, ou para denotar, melhor dizendo, morte. Morte no sentido físico. João capítulo 11, versículos de 11 até o versículo 13. Sem desmarcar Tessalonicenses, viu? A gente vai estar voltando para lá durante o estudo todinho, ok? Vai ser o nosso texto central, vamos assim dizer. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, versículo 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Cristo dizendo para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O adormecer aqui não é o adormecimento no sentido de dormir, mas é a morte. Cristo sabia que Lázaro havia morrido e ele iria ali para onde Lázaro estava, em Betânia, para fazer o quê? Para ressuscitá-lo dentre os mortos. E olha só o que acontece, uma coisa interessante. Versículo 12, olha só o que acontece. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos pensavam que o dormir ali era dormir no sentido físico. Então é como que os discípulos estivessem dizendo: Senhor, não se preocupe com Lázaro, se ele está dormindo, está tudo em ordem, está tudo ok, ele está bem. Mas aí vem, olha só, versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito a quê? A morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, dormir na Bíblia pode ser fisicamente e pode significar a morte física propriamente dito. Quer ver outro exemplo disso? Com esse eu vou me dar por satisfeito. Eu tenho aqui outros exemplos, se você quiser depois o material, você pode pegar, está tudo aqui escrito. Abram aí, por favor, Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A gente vai ver aqui o primeiro martírio na Bíblia, que é o martírio de Estevão. E olha só como é narrada aqui a situação. Atos capítulo 7, versículo 60. Atos capítulo 7, versículo 60. Olha só, diz o seguinte a palavra: então, Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, ao ser apedrejado pelos judeus: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, foi o que aconteceu com Estevão? Adormeceu, no sentido de morreu. No sentido de morreu. Então, a Bíblia muitas vezes usa a questão de dormir não para o sono físico, mas de dormir no sentido da morte física. O que é que estava acontecendo com os irmãos lá em Tessalônica? Eles eram ignorantes em relação a isso aí. Em relação a quê? A situação dos mortos quando Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Aí você fica perguntando, mas por que será que a Bíblia ela descreve essa questão do dormir significando a morte física? Porque quer queira, quer não, meus irmãos, é como que você descansasse da vida terrena, com as suas labutas, com as suas preocupações, com as suas inquietações, com as suas dificuldades. Então, quando você morre, você descansa destas coisas que fazem parte da nossa vida aqui e agora. Aí fica justamente a razão pela qual eu estou insistindo nesse ponto. Por que eu falei isso? Porque existem algumas pessoas que dizem que nós, os crentes, quando morremos, a gente vai dormir. A nossa alma vai dormir até o julgamento final. E elas se baseiam, pasmem, nesses textos que eu estou citando. E aqui são tão claros que o dormir aqui não é no sentido físico, dormir aqui no sentido da morte física, da sua existência aqui agora. Então, não vamos cair nessa conversa, não vamos cair nessa heresia de pensar que quando um crente morre, ele entra num estado de inatividade. Não, não, não. Quando a gente morre, a gente sai desse plano terreno físico e a gente vai para outro plano. Que plano? Um plano espiritual, um plano celestial. Com esse corpo, não. Somente com a nossa alma. Mas naquele plano, estaremos conscientes. Naquele plano, estaremos existindo. Naquele plano, estaremos já na presença de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque esse era o desejo que marcava o coração do apóstolo Paulo.
Era por isso que para Paulo tanto fazia estar vivo ou morrer. E a gente vai ver um pouco daquilo que ele fala em relação a isso aí. Viver, Paulo dizia, eu vivo para Cristo. Morrer, Paulo dizia, para mim é lucro. E por que é lucro? Porque Paulo tinha a consciência de que se ele partisse dessa vida, desse plano terreno, desse plano físico, desse plano material, ele iria para um outro plano celestial, espiritual, para estar na presença do próprio Jesus Cristo. Abra aí, por favor, sem desmarcar Tessalonicenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Isso, versículos 21 e 23. Filipenses 1, 21 e 23. Filipenses 1, 21 até o versículo 23. Isso, 21 até o versículo 23. De Filipenses capítulo 1. Olha só, olha a visão que Paulo tinha da vida presente, da vida futura. É uma visão bem otimista. Ele dizia, ó, porquanto, veja, para mim o viver é Cristo. Vivia Cristo, realizava o seu trabalho, desenvolveu o seu ministério. E se morresse era o fim de Paulo? Não, ele completa aqui, ó, e o morrer é lucro. E por que o morrer era lucro para o apóstolo Paulo? Ele explica, versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. No 23 ele explica, ora, de um e de outro lado estou constrangido, veja, tendo o desejo de partir, veja, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando a gente morre, meus irmãos, a gente não entra no estado de inconsciência, não, muito pelo contrário. Quando a gente morre, a gente parte e vai para a presença de Jesus Cristo. Nesse corpo, ainda não, na nossa alma. Aí você pergunta, e como é isso lá, pastor? Muitas almas, as almas dos santos, os espíritos dos santos, eu não sei como é, eu sei que é assim, entendeu? Então, existe essa convivência, quando a gente parte para a eternidade com o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda não é a consumação da salvação, mas já é um antegozo da consumação da nossa salvação. Então Paulo aqui, aos Tessalonicenses, ele procura dar esclarecimentos aos irmãos. Os irmãos estavam com dúvida. Por quê? Eles pensavam, depois que um crente morre, se acaba. Depois que um crente morre, é enterrado, pronto, ali é o fim dele. Não. Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a essas coisas. O cuidado do apóstolo Paulo aqui é um cuidado muito especial, porque já pensou, meus irmãos, nós enquanto crentes, sermos ignorantes em relação às coisas espirituais, é até uma contradição, né? É até uma contradição. Somos crentes, temos acesso à palavra de Deus, temos dentro de nós o Espírito Santo, e não obstante todos esses privilégios, nós não sabemos determinados detalhes relacionados à nossa vida espiritual. Isso não pode acontecer. Essa era a situação dos Tessalonicenses. Por isso, Paulo escreve essa carta para dar detalhes. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual ele trata nesse assunto da ressurreição é para dar esclarecimento aos irmãos que estavam lá em Tessalônica, que tinham dúvidas e uma visão deturpada em relação à vida depois desta vida. Era a primeira razão. Contudo, não só há essa razão, não só há esse motivo, há um segundo. Ou seja, Paulo ele escreve acerca da ressurreição, não só foi apenas para esclarecer aos irmãos, foi também para confortar, consolar, refrigerar aqueles irmãos. Olhem só, o versículo 18, olha só, o versículo 18 que é que está escrito aqui por parte do apóstolo Paulo. Ele deu toda a explicação daquilo que vai se dar com os crentes, mortos e vivos, quando Cristo voltar, e aí no final, quando ele dá a explicação, depois de ter dado a explicação, o que é que ele diz? Ó, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É interessante porque a falta de entendimento em relação daquilo que vai se dar aos mortos em Cristo antes da sua vinda, produziu desconforto naqueles irmãos.
Eles estavam desconfortáveis. Eles viram que alguns crentes partiram para a eternidade, crentes fiéis, por causa da grande perseguição que se deu contra o cristianismo lá na cidade de Tessalônica, e lá em Atos mostra isso, tanto é que Paulo teve que sair fugido lá da cidade de Tessalônica por causa da perseguição que se levantou. Então, eles tinham consciência disso. Alguns crentes haviam morrido, não obstante a fidelidade, não obstante o zelo, não obstante o compromisso com o Senhor, e aí eles ficaram se perguntando: o que será deles quando Cristo retornar? Se eles estão sem corpos porque morreram, como será a nossa convivência com eles na eternidade? Porque nós estamos aqui com corpos. Os crentes que partiram estão sem corpos. Então, como vai ser essa convivência na eternidade? Era a dúvida deles. E mais, será o caso de estarem em uma categoria inferior à nossa quando formos arrebatados com Cristo? Isso também se passou na mente deles. Nós temos corpos, eles não têm, então eles vão ser crentes salvos numa segunda categoria. Então tudo isso estava produzindo desconforto naqueles irmãos. E aí Paulo escreve com o objetivo de quê? De consolar, de confortar, de refrigerar a alma daqueles irmãos. Então, aqui, meus irmãos, a gente aprende um princípio por demais importante para todos nós. Que princípio é? A ignorância espiritual, ela acaba produzindo em nós desesperança. A ignorância espiritual, ela acaba produzindo em nós desesperança. Conforme nós vemos aqui nesse texto, quando a gente não tem determinados conhecimentos relacionados às verdades quanto à nossa eternidade, a gente acaba agindo como descrente. E como é que o descrente age em relação à eternidade? Ele não tem esperança. Você pode conversar com o descrente, você pode conversar com a pessoa que nos converteu, fale com ele acerca do futuro, fale com ele acerca da vida após esta vida. Ele não tem esperança, ele não sabe o que é que vai acontecer com ele, ele fica confuso, ele fica com dúvida. Tanto é que esse é o tipo de assunto que o descrente nem quer conversar com a gente, porque sobre a eternidade a gente conversa, e a gente conversa não é uma facilidade, porque a gente sabe para onde a gente vai. O descrente não. Se você não experimentou isso, você pode fazer esse teste. Converse com pessoa descrente, e na medida em que a conversa se desenrolar, fale sobre a eternidade. Meu irmão, minha irmã, eles vão fugir da conversa rapidamente, porque isso gera desconforto para o coração deles, porque eles têm consciência da insegurança deles quanto à eternidade. E por que isso acontece? Porque são ignorantes espiritualmente falando. Por que isso acontece? Porque não tem o entendimento da palavra. Por que isso acontece? Porque eles não têm o Espírito Santo dentro deles para poder orientá-los. Nós não. Então, que a gente aprenda esse princípio. Que princípio? Ignorância gera desesperança, sobretudo quanto ao futuro. E para nós aqui, meus irmãos, para nós aqui, minhas irmãs, fica a lição, fica o desafio. Que desafio? A necessidade que nós temos de cada vez mais alimentarmos a nossa esperança. E quando eu falo em alimentarmos a nossa esperança, eu não estou me referindo a alimentarmos a nossa esperança quanto a esse mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse mundo é um mundo sem esperança. Esse mundo é um mundo sem perspectiva. Basta você olhar e analisar o mundo que está ao seu derredor. Impiedade, doença, malignidade, descrença, indiferença contra as coisas espirituais. Então, quando você olha para o mundo que está à sua volta, se você fixar o seu olhar nele, você fica desesperançoso. Por isso que a gente tem que ir num caminho diferente. E qual é o nosso caminho? Buscar na palavra de Deus a fonte, buscar na palavra de Deus o alimento. Para quê? Para manter a nossa esperança sempre vívida. Aonde? Neste mundo? Não. Nas coisas desta vida. Por isso que o mundo é sem esperança, tá vendo? Por isso que o mundo é sem esperança. Nas coisas desta vida, também não.
a nossa esperança está para o futuro, não é para aqui, não é para agora. Então, a gente tem que mudar a nossa visão. Porque, infelizmente, muitas vezes, enquanto crente, a gente acaba se comportando de maneira ímpia. Em que sentido? Da gente concentrar a nossa visão e a nossa preocupação somente nas coisas terrenas. Trabalho, estudo, lazer. Não é que essas coisas em si sejam erradas quando você faz de maneira correspondente ao Evangelho, não. Mas que essas coisas, elas não são um fim em si mesmas. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba agora. Tem algo superior, infinitamente superior, esperando por nós na eternidade. Então, a Bíblia, nesse sentido, é a nossa fonte de consolo. É aqui onde a gente aprende acerca do céu. É aqui onde a gente aprende acerca das verdades eternas. É aqui onde a gente tem a nossa esperança fortalecida. Para quê? Seguir adiante na nossa jornada. Aconteça o que acontecer. Perseguição, enfermidade, adversidade, tribulação, meus olhos estão postos no futuro, não são nas coisas aqui desta vida. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui nessa passagem? A razão pela qual Paulo ele fala sobre a ressurreição. Para quê? Para esclarecer aos irmãos. Para quê? Para poder consolar os irmãos. E é interessante porque nessa questão da consolação, aqui no versículo 18, você vai encontrar mais uma ordem de caráter recíproco. E que ordem é? Consolai-vos uns aos outros. E esse é o compromisso que a gente tem, meus irmãos, enquanto igreja de Deus. Está nos consolando como igreja de Deus, um consolando o outro, um consolando o outro, um consolando o outro, para que a gente chegue firme, para que a gente chegue seguro lá na eternidade. É aquilo que eu falei domingo passado, da gente ter um linguajar bíblico, da gente falar um pouco de Bíblia, da gente poder compartilhar as nossas experiências, sobretudo baseadas na Bíblia, do nosso conhecimento bíblico, porque é isso que vai nos edificando, é isso que vai nos consolando, é isso que vai nos confortando para a gente poder adquirir forças espirituais e seguir adiante, cumprindo o propósito de Deus em relação à nossa vida. Ok? Então, em primeiro lugar, a razão, o motivo pelo qual Paulo ele fala sobre a ressurreição. Repito, para esclarecer aos irmãos, repito, para consolar os irmãos. O que eu gosto de falar acerca da morte, né? A sua pergunta foi isso, né? O que é a morte para o cristão, né? Então, o que eu gosto de falar em relação à morte, parece até uma coisa absurda, mas a morte é nossa amiga. A morte é o caminho mais curto para a gente ir à presença de Jesus Cristo. Existem duas formas, somente duas, através das quais a gente vai ter um encontro com o Senhor. Ou a gente vai ter um encontro com o Senhor quando Ele voltar para buscar a sua igreja, ou a gente vai encontrar o Senhor quando a gente passar pela experiência da morte. E quando a gente passa por essa experiência da morte, a gente viu o depoimento do apóstolo Paulo. Ele sabia que o viver dele era Cristo e o morrer dele era lucro. Por que o morrer dele era lucro? Porque ele sabia que era incomparavelmente melhor partir desta vida e se encontrar com Jesus Cristo. Então, quando a gente morre, quando o crente morre, ele vai para a presença de Jesus Cristo. É a consumação da salvação? Ainda não. Vai acontecer alguma coisa com ele, a gente vai estudar já. Um pouco mais adiante a gente vai ver isso. Mas já é uma preparação mais próxima do céu, mais próxima da salvação. Hoje a gente já goza, a gente já se beneficia da salvação pela mudança de vida que a gente tem. Quando a gente parte para a eternidade através da morte, a gente vai ter um outro avanço nesse processo. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, essa salvação vai ser consumada, corpos glorificados, comunhão com os demais santos, entronização na presença de Jesus Cristo, entendeu? Então aí vai ser a salvação no seu sentido absoluto e pleno. Então, para nós a morte é isso, é o caminho mais rápido para nós encontrarmos com Jesus Cristo. E nesse caso, né, para ficar claro também, não existe julgamento mais para nós que somos salvos. O que a gente vai passar? A gente vai passar por aquele crivo onde a gente vai ser avaliado por Deus e a gente vai receber ou não galardão. A salvação já está garantida.
É o que Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Entendeu? Então, o que a gente vai ter no futuro é essa questão da avaliação do que a gente fez ou deixou de fazer aqui nesta terra, para saber se a gente vai ganhar galardão ou não. Se a gente não ganhar, a salvação está garantida. Se a gente ganhar galardão, vai ser salvação mais galardão. Então vai ser um combo, né? Vai ser um acréscimo, mas é só isso. Julgamento não tem mais. Julgamento não tem mais. Por quê? A gente vai ver agora, no segundo ponto. Em segundo lugar, as bases da ressurreição. As bases, o alicerce ou os alicerces da ressurreição. Vejam aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Por que a gente vai passar por esse processo da ressurreição física? Olha só, versículo 14 aqui ele explica. Todos abriram? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Então vamos lá. Pois, veja, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, Paulo ele ensina duas bases sobre as quais repousam a nossa certeza de ressurreição. E quais são essas bases? A morte e a ressurreição de quem? Isso, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são as duas bases sobre as quais repousam a certeza que nós iremos passar também por essa mesma experiência. Que experiência? A experiência da ressurreição. São alicerces que garantem a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A partir do instante em que nós cremos nessas duas realidades, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, não existe mais razão, motivo de nós duvidarmos que nós iremos ressuscitar assim também como Cristo ressuscitou. Mas aí fica a pergunta, aí fica a indagação: por que será então que a morte, a ressurreição de Jesus Cristo são as bases sobre as quais repousam a certeza que eu vou ressuscitar dentre os mortos caso eu morra antes de Cristo voltar para buscar a sua igreja? Através da morte de Jesus Cristo, meus irmãos, Cristo ele cumpriu todas as exigências que eram necessárias para fazer o pagamento, para fazer a expiação, para proporcionar o perdão e perdão dos nossos pecados. O que é que impede um ser humano de estar na presença de Deus? Qual é a única coisa que impede a nossa comunhão com o Senhor? A Bíblia diz que são os nossos pecados, que eles fazem separação entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. Então, os nossos pecados são como barreiras, como muros intransponíveis que nos impedem de acessar a presença de Deus. Então, quando Cristo ele morre pelos nossos pecados e ele paga o preço para que esse muro que nos impedia de ir à presença de Deus, esse muro ele fosse completamente derrubado ou derribado. Eu acho interessante, quando a gente vê, salvo engano é lá pelo relato de Mateus, quando Cristo ele morre lá no Calvário, o véu do santuário se rasga de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Por que foi de cima para baixo? Porque foi o próprio Deus que rasgou. E era o véu que impedia as pessoas estarem no santo dos santos. Então, quando Cristo morre, o véu ele é rasgado. E agora a gente entra para adorar a Deus. Agora a gente entra na presença de Deus.
E é justamente por causa disso que a gente tem a certeza da nossa ressurreição e do nosso encontro com o Senhor, porque a morte de Cristo propiciou isso para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, a sua morte. Em segundo lugar, a sua ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus Cristo ela foi tão importante? Por pelo menos duas razões, por pelo menos dois motivos. O primeiro deles, porque na sua ressurreição, Deus declarou que havia aceito o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados. Porque às vezes a gente pensa que somente a morte era suficiente. Não. Cristo ele teria que morrer, Cristo ele teria que ser ressuscitado, porque quando ele ressurge dos mortos, Deus ele dá a declaração que o sacrifício que ele fez com sua morte foi aceito por Deus. Foi aceito por Deus. E na medida em que Cristo ele ressuscita, ele abre o caminho para nós que estamos em Cristo também sejamos o quê? Ressuscitados. Então, a base da nossa ressurreição é a própria pessoa do nosso Salvador. Sobretudo, essas duas obras principais que ele realizou: a morte, pagando o preço pelos nossos pecados, a ressurreição, comprovando a aceitação de Deus pelo sacrifício que ele fez de si mesmo. Olhem só, meus irmãos, sem desmarcar Tessalonicenses, abram aí, por favor, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Olha como Paulo vai sintetizar, resumir isso que eu falei para vocês até agora. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele vai combinar essas duas coisas. Ele vai combinar essas duas coisas: a morte de Cristo, a sua ressurreição. 4:25, Jonatas. Romanos 4, versículo 25. Viu? Ó, Paulo está falando de Jesus Cristo aqui no versículo 25. Olha só o que ele vai dizer acerca de Jesus Cristo. Olhem só. Ele diz: o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas... Cristo foi entregue por causa de quê? Dos nossos pecados. Mas só isso? Não. E ressuscitou para quê? Por causa da nossa justificação, perdão, cancelamento de todos os nossos pecados. Está vendo isso aí, Inácio? Um crente não vai passar pelo juízo de Deus na eternidade. Ele já foi justificado, ele já foi perdoado. O que ele vai passar é por essa avaliação para receber ou não galardão. Agora, a salvação já está certa, porque Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E com ele nós também ressuscitaremos. Então, podemos descansar. A salvação nossa está garantida, é certa. Como 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Ok? Isso, olha o que diz o versículo 1. Justificados por causa da ressurreição, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz com Deus, seu Inácio, já é uma realidade da nossa vida. Acabou o conflito, a guerra. A bandeira da paz foi hasteada. Abram aí, Efésios 2:6. Olha só, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Olha só como a obra de Deus é completa. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa tão legal, né? A gente descobrir esses negócios. É por isso que a gente defende, né, a certeza da nossa salvação, porque ela está muito bem projetada, ela está muito bem amarrada, entendeu? Amarrada no sentido positivo. Ela está muito bem organizada, então não tem como você duvidar não, a gente é salvo mesmo, irmão. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, acabou-se. Batalhe para você ter galardão, mas a salvação já está certa. Olha só, vou pegar do 5 só para melhorar a ideia, certo? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, veja, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para Deus, a gente já está na glória.
Deus já vê a obra completa. Eu sempre gosto de dizer, a gente tem uma visão de gafanhoto, Deus tem uma visão de águia. Sabem qual é a diferença entre a visão de gafanhoto e a visão de águia? O gafanhoto vai vendo aquilo que ele consegue ver quando dá os saltos, né? Ele vê, pula. A águia, ela vê o panorama geral lá de cima, entendeu? Então Deus, ele já tem essa visão completa de todo o processo da nossa salvação, e Deus já nos vê glorificados. Cada um de nós, que ele separou desde toda a eternidade, quando elegeu os nossos nomes para a vida eterna. Isso é uma coisa muito fantástica, muito fantástica. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Isso, exatamente. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 até o versículo 18, Jonatas. Diz assim, ó: porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo aí? E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Está vendo aí? Então você não pode negar, a ressurreição é um fato inegável. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente estava ainda morto em delitos e pecados. E quem morreu em Cristo estava perdido. Não pode, não pode. Então, ó, que a gente possa ver nesses dois aspectos as bases sobre as quais repousam o quê? A nossa ressurreição, a morte de Jesus Cristo e a própria ressurreição de Jesus Cristo em si. E é interessante, meus irmãos, porque para que essa lembrança ela possa ficar sempre fresquinha na nossa memória, Deus nos dá dois memoriais, para a gente não esquecer da sua morte e para a gente não esquecer da sua ressurreição. Qual é o memorial que ele dá para a gente não esquecer da sua morte? Qual é? Sobretudo a Santa Ceia do Senhor, para que toda vez que a gente se reunir para celebrar a Santa Ceia, a gente recorde da morte do Senhor, que é uma das bases da nossa salvação. Qual é a segunda base? Ou qual é o segundo memorial? O dia do Senhor, que foi o dia no qual Cristo ele ressuscitou. Então, cada domingo, depois que eu aprendi isso, eu tenho essa perspectiva em relação ao dia do Senhor. Por isso a necessidade da gente guardar o dia do Senhor, porque esse memorial traz a nossa memória, fortalece nosso coração. Cristo ressuscitou, porque hoje é um dia diferente, porque hoje é o dia do Senhor, eu também vou ressuscitar. A gente deixa de enxergar o dia de maneira legalista e passa a enxergar o dia de maneira correta. Então, que a gente possa ver nesses dois memoriais, a Santa Ceia do Senhor, o dia do Senhor, como formas da gente estar sempre alimentando a nossa fé e nunca perder de vista a ressurreição, que tem como base a morte e a ressurreição do próprio Senhor. Ok? Então, ó, em segundo lugar, as bases da ressurreição. Então nós já vimos a razão pela qual Paulo escreveu sobre a ressurreição. Acabamos de ver as bases da ressurreição. Vamos ver agora, o tempo está um pouco adiantado, mas vamos ver agora a ordem da ressurreição. A ordem da ressurreição. Como é que vai ser essa sistemática? Vamos lá, versículo 15 até o versículo 17. Versículo 15 até o versículo 17 de Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só, abriram aí? É um texto bom, né, meus irmãos? O próprio texto está as divisões todinhas aqui, é fantástico aqui esse texto. Diz o seguinte, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O quê? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, dentre muitas coisas, o que é que a gente vê aqui nesse trecho? O ensino de Paulo sobre a sequência da ressurreição. O ensino de Paulo sobre a sequência da ressurreição. Através dessas palavras, Paulo chega ao ponto principal, ao âmago da questão. Ele esclarece as dúvidas que pairavam sobre as mentes dos irmãos em Tessalônica acerca da situação dos mortos em Cristo. Ele diz, e a gente viu aqui de maneira muito clara, que os que morreram não serão inferiorizados em relação aos crentes. Não vai ter uma categoria melhor e uma categoria inferior. Não, nós vamos ser iguais. Seja aqueles que morreram antes do retorno de Jesus Cristo, sejam aqueles que estiveram vivos ou que estavam vivos no retorno de Jesus Cristo. E na verdade, o que a gente vê é que quem morreu em Cristo vai ter a primazia. Qual primazia? De passar pelo processo da ressurreição, que é uma ressurreição física. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Quem morreu vai começar primeiro com eles. Todo esse processo aí de consumação da salvação. A gente vai esperar. É claro que isso vai ser assim, ó. Mas vai existir uma cronologia, né? A ressurreição dos que estiverem mortos, a transformação dos vivos, vai ser muito rápido isso. Não abrir e fechar de olhos. Entendeu? Mas existe uma ordem que a Bíblia coloca, certo? Olha só, versículo 51. 1 Coríntios 15, versículo 51. Isso, 15. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, agora já não era mais mistério, né, que Paulo estava falando. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, nem todos vamos passar pela experiência da morte. Muitos crentes vão estar vivos quando Cristo retornar, outros mortos. Versículo 52. No momento, olha só, no abrir e fechar de olhos, um piscado é rápido, né? Se dá um piscado de olho é rápido demais, né? Não dá nem para você calcular o tempo. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Veja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Quem morreu vai ser ressuscitado e quem estiver vivo vai ser transformado, mas vai começar com a ressurreição dos mortos. Olha só que coisa fantástica. Quem morreu há 2000 anos atrás, não tem problema, Deus vai trazer de novo. Quem morreu queimado, Deus vai trazer de novo. Quem morreu afogado e comido pelos peixes, às vezes acontece desastre, né, de navio, que você tem uma morte trágica, Deus vai trazer de novo, entendeu? Então, independente do tipo de morte, meus irmãos, Deus vai trazer os nossos corpos incorruptíveis, sem a mancha do pecado, sem as limitações que agora nós temos, um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus Cristo, que nem a morte consegue tirar mais, porque a morte vai ser vencida, e a gente não vai passar mais pela experiência dela, jamais, jamais. Então, é isso que a Bíblia ela nos promete, essa ressurreição física. Olha só, versículo 53 até o versículo 54. Olha só como é que vai ser essa transformação. Eita, que coisa maravilhosa. Veja, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Imortalidade, melhor dizendo, imortalidade. Então, a gente não vai ter mais um corpo corruptível que se degenera, porque o nosso corpo é assim. Depois que a gente nasce, é só para se acabar. A gente chega ali na idade da juventude, depois a gente vai definhando. É um corpo corruptível, entendeu? É um corpo que morre, mas vai haver uma substituição. Um corpo incorruptível, um corpo imortal. Versículo 54.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não vai ter mais morte no céu. A morte é só aqui e agora. Depois não existirá mais. E vai ser bom, vai ser bom. Olha só, um pouco mais adiante, o que Paulo fala, lá em Filipenses capítulo 3. Vou só me demorar um pouquinho aqui, meus irmãos, mas a gente termina o estudo já já. Filipenses capítulo 3. Olha só, o que Paulo fala aqui, meus irmãos, são palavras gloriosas, de quem tem uma perspectiva certa dessa vida, e tem uma perspectiva certa da vida por vir. Olha só o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Olha só, a certeza que esse homem de Deus tinha. Olha só, Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Não está aqui não. Nossa pátria não é terrena não. A nossa pátria é celestial. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer o que com a gente? O qual, olha, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está vendo aí, Jonatas? Esse corpo aqui vai ser mudado, ele vai passar por um upgrade, vai ser uma reformulação geral, sem pecado agora. Não vai ter mais doença, não vai ter mais limitação, não vai ter mais pecado, não vai ter mais degeneração. Não, vai se acabar. Então, em resumo, quando Cristo retornar, quem tiver morrido, ressuscitará. E quem estiver vivo, será arrebatado. O que é que a gente aprende com tudo isso, meus irmãos? A gente aprende uma verdade fundamental para as nossas vidas. Que verdade é? Deus, Ele tem o desejo todo especial de estar presente com todo o seu povo na eternidade. Seja os crentes que morreram antes do retorno de Jesus Cristo, seja os crentes que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar. Deus, ele vai reunir um só povo, não vai ter nada que venha nos separar da presença de Deus. A morte não vai mais, porque a ressurreição aniquilará qualquer perspectiva de vitória da morte. A vida terrena também, porque a gente vai passar por esse processo de transformação. E no final de tudo, no final de todas as coisas, esse acontecimento histórico que vai reunir o povo de Deus num só povo, quer seja aqueles que morreram, que já viveram, quer seja aqueles que estarão vivos quando Cristo ele voltar, a gente vai alcançar o objetivo da aliança com Deus. E qual é o objetivo da aliança com Deus? Deus se fazer presente no meio do seu povo. Esse é o objetivo, meus irmãos, de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o objetivo de Deus ter nos salvado, para que a gente possa ter da sua presença, da sua comunhão, e todos nós vamos passar por essa experiência. Se a morte chegar antes, não tem problema, a ressurreição vai se dar na nossa vida. Se a morte não chegar, também não vai ter problema, esse corpo vai ser transformado. O fato é, Deus, ele vai se reunir agora com todo o seu povo. Agora não, agora que eu falo é lá na eternidade. Não foi isso que Cristo prometeu? Não é isso que a gente tem de promessa da palavra? Vamos ler só mais 2 textos da palavra para a gente encerrar na noite de hoje. Abram aí, texto conhecidíssimo nosso. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Foi por isso que eu escolhi propositadamente esses hinos para a gente poder cantar. Olha só, que falam sobre a consumação da salvação. Evangelho de João, capítulo 14. Olha só o que Cristo prometeu, se não é presença. Cristo prometeu e prometeu presença. Não é uma ilusão, não, é uma presença. Olha só, Cristo disse, João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele complementa, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, veja, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, veja,
voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. E Apocalipse 21, olha só, se aqui não é o eco que a gente viu Cristo falando agora. Apocalipse 21, na consumação de todas as coisas. Olha só, Apocalipse 21, 1 e 3. Apocalipse 21, 1 e 3. Olha só, o que diz aqui a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Olha só, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens, presença. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Presença, presença, presença. Consumação de todas as coisas. Ok, meus irmãos? Então que a gente se regozije com esse dia que mais cedo ou mais tarde vai ser consumado na nossa vida. Que dia? O nosso encontro com o nosso Deus. E nada, nem ninguém vai nos impedir desse grande acontecimento se dar nas nossas vidas. Então, na noite de hoje, a gente viu 3 verdades relacionadas à ressurreição dos crentes. A ressurreição foi ensinada por Paulo para nos instruir e também para nos confortar. A ressurreição que a gente vai passar, ela é baseada naquilo que Cristo fez por nós, a sua morte e a sua ressurreição. E a ressurreição, ela vai se dar com os crentes mortos. E aí eles vão ter a oportunidade de se juntar aos crentes transformados para que todos nós juntos possamos estar na presença e na presença de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça descansar nessas verdades, que Ele nos faça ter esperança em meio a um mundo desesperançoso no qual nós vivemos. Nós sabemos a quem pertencemos, sabemos para onde nós iremos, e mais cedo ou mais tarde, eu, você, todos nós, e todos aqueles que morreram em Cristo no passado, vamos nos unir, vamos nos reunir como um só povo, para estarmos na presença do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a sua santa e a sua bendita palavra. Amém.